Olá, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, amados do Senhor Jesus e meus, a paz do Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que tenhamos um dia muitíssimamente abençoado e abençoador. A minha oração também é que a graça de Deus seja derramada desmedidamente sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você, sobre os teus negócios, sobre a tua mente. Graça e paz. Sou o pastor Monsuete, pastor de missões e de discipulado da comunidade evangélica Ministério Porta Aberta aqui em Rio das Ostras. Queria ler um texto da Palavra de Deus para a gente pensar um pouquinho rapidamente nesta live, uma vez que hoje será rápida. Tudo leva a crer que será uma live rápida. Está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6. Capítulo 6. Já estão entrando algumas pessoas, sejam bem-vindas. Compartilhe este vídeo, essa live, para que possamos abençoar outras pessoas. Aqui está Alessandro Nascimento, Geisa Elizabeth. Diz o texto, Marcos capítulo 6, verso 47, que diz: E quando chegou a noite, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Verso 40, esse é o 47. O verso 48 vai dizer: E vendo-os fatigados de tanto remar, porque o vento lhes era contrário, próximo à quarta vigília da noite, veio andando sobre as águas e queria passar adiante deles. Interessante isto aqui. Isto aconteceu, queridos irmãos, em Cristo, logo após aquela primeira grande multiplicação dos pães e peixes às margens do mar da Galileia. Jesus, depois de realizar um grande milagre, os discípulos ficaram assustados. Como é que uma multidão tão grande, de aproximadamente 20 mil pessoas, só homens eram quase 5 mil, fora mulheres e crianças, estrangeiros, forasteiros, a multidão era imensa. Jesus a alimentou, multiplicando os pães e peixes. E é interessante notar que a multiplicação se deu na mão dos apóstolos, ou nas mãos dos apóstolos. Jesus partia o pão, partiu o peixe e deu na mão deles. E eles saíram distribuindo. E quanto mais eles partiam o pão e o peixe, mais o pão e o peixe aumentavam. E logo Jesus os envia para o outro lado daquele grande lago, que é o lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia. Diz o texto que lá pelas 3, 4 da manhã, próximo à quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, eles estavam remando e não conseguiam atravessar aquele lago de aproximadamente 21 quilômetros de extensão, porque o vento era contrário. Às vezes, irmãos, os ventos, e quem sabe esteja eu falando para alguém que está enfrentando uma tempestade. As tempestades podem vir de forma, aliás, a tempestade pode vir no emocional, no psíquico, a tempestade pode vir na finança, gente importante aqui assistindo esta live: Geisa Elizabeth, Joseli Campos, Marcos Cimei, meu nobilíssimo, grandiosíssimo primeiro tenor do quarteto Gilead. Ô Marcão, um abraço, meu querido.
Então eles estavam remando em direção a Betsaida, mas não conseguiam progredir, não conseguiam avançar, porque havia um vento contrário muito forte. Interessante que, para pescadores experientes, e nós sabemos que os discípulos eram pescadores, alguns deles mestres do mar, pessoas adestradas, pessoas treinadas, que já haviam navegado muitas vezes naquele mar, ali que era o campo de trabalho deles. Ali era como se fosse o quintal de suas casas, porque era de fato o local de trabalho. Marcos Cibei diz assim: que bênção, reverendo. Reverendo, que isso, é muito para mim. Que Deus continue lhe usando poderosamente. Então veja bem, as tempestades elas vêm para os quintais de nossas casas. E muitas vezes as tempestades elas penetram os recônditos de nossos lares. Cláudia Moreira da Cruz. Ô Cláudia, que prazer tê-la aqui também. Então veja bem, a tempestade pode vir no seu local de trabalho. Era o caso dos apóstolos. Eles estavam remando naquele bar da Galileia, local de profundo conhecimento. Mas é interessante notar que os pescadores experientes, normalmente contra as tempestades, não adianta remar. Não adianta remar. Abraço do Quarteto Gileade para você, meu nobre amigo. Ô Marcão, um abração para todos aí, por Jabes, para o Nivaldo, para o Júnior e para ti. Tá bom? Olha, em fevereiro já está montada a agenda de fevereiro. Não irei a São Paulo amanhã, tá? É amanhã que eu iria para São Paulo encontrar com vocês. Não vou poder viajar devido àquela situação de não haver lá aquele grande evento musical com o NRS. Eu não vou, e então eu vou ficar por aqui e nos encontraremos em Vitória, Vila Velha, neste fim de mês, dia 30 e dia 1º, né? Vamos nos abraçar lá na Serra, lá perto de Vitória, e depois em fevereiro estaremos aqui uma turnê começando por Bom Jesus de Itabapoana, lá na igreja do pastor Fábio Rodrigues, primeira igreja Assembleia de Deus de Bom Jesus de Itabapoana. Depois nós iremos para Guaxindiba, lá na primeira batista de Guaxindiba com o pastor Rodrigo Rocha. Depois nós viremos a Rio das Ostras para uma grande festa. Aí no local estamos definindo ainda. Depois nós ainda estamos definindo a igreja de quinta-feira. E a igreja do sábado já está definida, será lá em Glicério, naquela serra próximo a Bicuda, onde nós fomos o ano passado, foi aquela grande festa. E domingo nós encerraremos em São Fidélis, na Igreja Batista Memorial. Então, do dia 9 ao dia 16 de fevereiro de 2020, o Quarteto Gileade estará conosco aqui na região, fazendo a festa para a glória de Deus. Marcão, um abração. Concluindo aqui, irmãos, as tempestades elas vêm para os nossos quintais. A questão é, o segredo é como enfrentar as tempestades. Jesus vai nos dar algumas dicas. Olha só, diz o texto que no versículo número 48, mas nós voltamos no 46, diz que depois que os despediu, foi ao monte para orar. Isso é um fator determinante, preponderante para vencer as ondas bravias, vencer as tempestades que nos acossam, que nos empurram para um precipício. Jesus foi ao monte para orar. No versículo 47 diz que chegou a noite, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Então já tinha descido do monte, primeiro a oração. Não tem como descer para enfrentar as tempestades. Isabel Baez, Toledo, Weber, Mudanças, meus nobres amigos e irmãos, sem primeiro vir do monte da oração. Não tente resolver as tempestades de sua vida
com suas próprias estratégias, com seus conhecimentos humanos, ou ouvindo vozes que não seja a voz de Deus. Há muitas vozes por aí. Então, o primeiro segredo para enfrentar uma tempestade e vencê-la, vir do seu secreto com Deus, vir do monte da oração. Jesus veio da oração. Jesus se reservou um tempo para estar com o Pai e ali conversar com o Pai. Diz o texto que lá de cima, olha o que diz o versículo 48. E vendo-os fatigados de tanto remar, porque os ventos lhes eram contrário, perto da quarta vigília da noite, veio Jesus andando sobre as águas e queria passar adiante deles. Veja bem, interessante. Primeiro, para se vencer uma tempestade, é preciso reservar tempo para conversar com Deus, para que as estratégias de Deus se manifestem no mundo físico, as estratégias espirituais, porque a militância, a guerra, as hostes espirituais da maldade, elas militam no campo espiritual. São militâncias invisíveis. Não é o caso do vento aqui, porque alguns acham que Satanás estava por trás. Não, aquele vento não tinha nada a ver. Aquilo ali foi um fenômeno, um momento em que Deus vai testar, porque Jesus vai cobrar deles lá na frente. Né? Interessante isso aí. Então, a primeira estratégia primeiro passo é vir do monte da oração. Outra coisa que aprendemos no texto também está no versículo 47. Vendo-os fatigados de tanto remar. Jesus é o nosso Deus. Jesus é o Deus encarnado, crucificado, ressuscitado e glorificado. Então diz o texto que ele viu os discípulos remando, lutando contra o vento forte, contra as ondas altas. E ele não somente viu, mas ele veio. Isso é muito interessante. Este é o nosso Deus. Então, primeiro, vir do monte da oração. Primeiro, ter a certeza de que Jesus está vendo e Jesus está vindo para te socorrer, para te ajudar, para te erguer, para acalmar as tempestades que te assolam. Outra coisa interessante que nós podemos notar, que aquele que vem do monte da oração, no caso de Jesus aqui, isso pode acontecer também conosco, não se assusta com os ventos contrários. Veja que aquilo que assustava Robson da Silva Martins, aquilo que assolava, aquilo que assustava, que amedrontava os discípulos, foi, na verdade, a rua que Jesus usou, o pavimento que Jesus usou para chegar até os discípulos. Então, aquele crente que anda na oração, que anda em comunhão, que reserva tempo para estar com Deus, diante da iminência de uma tempestade ou já de uma tempestade instalada, saiba que ele anda sobre as tempestades. Ele não vem sobre, ele vem sobre. Jesus nos dá esse grande exemplo. Quem vem da oração, quem reserva tempo para conversar com Deus, enxerga mais longe. Outra coisa que podemos observar no texto, aquele que vem da oração, ele fica menos carnal, e por ficar menos carnal, ele fica leve, e ficando leve, anda sobre as tempestades, repreende as tempestades. Interessante notar que isto aconteceu. Os discípulos eram homens experientes na arte de pescar, de enfrentar tempestades, porque aquele mar da Galileia era o local de trabalho deles. Eles eram pescadores e pescadores. Então as tempestades, elas não estão longe de nós, elas estão muito próximas. Muitas vezes estão nos nossos quintais ou estão em nossa casa, no nosso local de trabalho. É interessante notar também que Jesus
se importou. Jesus se importou e viu e veio. Crentes que oram, crentes que se consagram, ficam mais leves, ficam menos carnais. Estes conseguem vencer as tempestades. É preciso notar também uma coisa, que pescadores experientes sabem muito bem que não adianta enfrentar as tempestades, os ventos contrários, remando. Remar é força física, remar é estratégia humana. Quantos de nós não tem conseguido vencer as tempestades que têm se apresentado diante de nós? De nossas casas, Ana Selma, Roseli Beliene, Robson da Silva, oh, glórias a Deus, muitas pessoas, compartilhem esta live. Sabe por que muitos de nós não têm conseguido vencer as lutas, as tempestades que têm se apresentado em nossos quintais, em nossas casas, em nossos lares? Porque têm buscado a solução nas suas estratégias humanas. Remar é força física, remar é horizontalizar a solução. O que é isso, pastor Monsuete? Roberto Carlos Tavares da Silva, Deus te abençoe e te prospere também. O que é isso, pastor Monsuete? Horizontalizar a solução. É quando você e eu buscamos com a nossa inteligência, com as nossas estratégias, a solução de um problema. Estamos remando, isso é horizontal. Pescadores experientes sabem que se ele içar a vela, o vento contrário, ao invés de lançá-lo para trás, se ele posicionar a vela na posição certa, ele vai andar para frente. Este é o grande segredo. Ao mesmo tempo que o remar é horizontal, é força humana, a vela aponta para cima. E o vento que impulsiona a vela é o vento do Espírito. Olha a cruz de Cristo. Horizontal, solução humana. Vertical, solução vinda de Deus. Este é o grande segredo. Jesus nos ensina muitas lições que podemos aplicar à nossa vida diária neste texto de Marcos, capítulo de número 6, de 46 a 48. Vamos repetir, vamos recapitular, para que não esqueçamos da revelação do texto que Jesus nos dá para a glória de Deus Pai. Diz: quando chegou a noite, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra, e subiu ao monte para orar. À noite, às vezes a noite pode ser um tempo difícil, requer um cuidado especial. Não podemos passar uma noite em alto mar sem Jesus. Quantas pessoas não conseguem dormir à noite ou dormem a poder de remédios? Tem que tomar um remédio para dormir. Isso é muito perigoso, porque o teu organismo não foi criado para viver em função de remédios. Jesus é a solução. Então, uma noite sem Jesus, ventos contrários, a tribulação nos deixa cegos. A tribulação às vezes nos deixa cegos. Aqueles homens eram pescadores experientes. Estou lendo Marcos capítulo 6, verso 47. A tribulação muitas vezes nos deixa cegos. Muitas vezes, sem entendimento, ventos contrários podem ser aproveitados pela embarcação, quando o comandante tem experiência. Diferentemente de outras situações, esses ventos não precisam ser repreendidos, mas aproveitados. Já à noite, Jesus veio para passar adiante deles. Jesus estava disposto a preceder-lhes, pois esse era o objetivo daquela missão, ir adiante. Quantas pessoas, quantos de nós não têm conseguido ir adiante nos dons? Deus nos deu dons.
repartiu entre nós, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo Jesus, dons de serviço, dons espirituais, dons de capacitação, talentos, dotes, enfim, quantas coisas boas Jesus tem dado a nós. Débora Campos, Débora, prazerzaço ter você aqui, Débora. Um abração para ti e para Elias, meu nobilíssimo amigo. Severiane Tenório, lá do Nordeste. Deus te abençoe e te prospere. Quantos de nós não tem conseguido vencer as tempestades? Porque tem tentado vencê-las com as próprias estratégias. Há muitos entre nós ensimesmados em si mesmo. O ensimesmado já quer dizer isso? Senhores de si mesmo. Jesus está nos orientando. Já a noite veio para passar adiante dele. Jesus estava disposto a preceder. Jesus está disposto sempre a estar adiante de nós. Veja que no contexto de Marcos capítulo 6, versos a partir de 46, Jesus estava atrás deles. Jesus é nosso guia. Sabe por que as tempestades, elas recolhem, elas minguam em nossas vidas? Quando Jesus está diante de nós. Veja que o texto diz, e quando ele veio, lá no versículo 51, diz: e subiu para junto deles no barco, e o vento repousou, e eles estavam fora de si e maravilharam-se. Olha que coisa linda! Jesus estava aquém deles. A tempestade imperou. Mas quando Jesus veio andando sobre o mar, uma lição interessante: aquilo que assusta, aquilo que assusta os remadores é a rua por onde Jesus vem andando, é o pavimento de Jesus. Agora, Jesus chega até o barco. Eles ficam assustados. E quando Jesus subiu no barco, versículo 51, o vento repousou. Enquanto Jesus não estiver diante de nós, norteando os nossos passos, norteando a nossa mente, dirigindo o nosso coração, cuidando do nosso emocional, cuidando da nossa vida, enquanto eu e você não fizermos uma entrega total, radical a Jesus, e colocarmos o Senhor para ser nosso guia, convidá-lo para ser nosso guia, e nós submetermos nesta fila, sermos o último, é Jesus ser o primeiro, as tempestades vão imperar. Mas quando ele subir ao barco, quando ele tomar a dianteira, Geroni Silva Lírio, minha querida irmã, Deus te abençoe e te prospere, Adelmo Martins de Almeida também, Joelson Norato, Joelson Norato, Deus te abençoe e te prospere, Joelson Norato, e todos os irmãos, muitos aqui eu nem conheço pessoalmente, que Deus vos abençoe, vos prospere, esta é a minha oração. Então eu estava dizendo aqui, para finalizar, que no versículo 51 de Marcos 6, a tempestade, ela só acalmou, ela cumpriu o seu dever, e ela é recolhida, ela repousa, para voltar em uma outra oportunidade. Se diz que ela repousou, então ela não foi destruída. Ela se acalmou, ela cumpriu o seu dever, agora ela está recolhida até um momento em que Deus a convoque outra vez. Porque a tempestade, os ventos, trabalham para Deus. Para Deus. Nada faz, com exceção do diabo, que a função dele é roubar, matar e destruir, está em João 10:10, Jesus que disse. Todos os demais seres, animados e inanimados, visíveis e invisíveis, trabalham para Deus, porque Deus é Senhor de tudo isto. Então diz aqui o texto que Jesus subiu para estar com eles, e o vento repousou. Enquanto Jesus, Severiane diz, Deus é contigo, pastor Monsuete. Verdade. Ai de mim se Deus não fosse comigo. Ai de mim se Deus não fosse comigo, já teríamos sido engolidos pelas serpentes há muito tempo. Mas Jesus é conosco. Diz o texto que Jesus, a tempestade se afasta
ela se afugenta quando Jesus sobe para estar junto deles no barco. A pergunta que eu lhe faço, meu nobilíssimo amigo do Face, da live, irmão em Cristo, irmã em Cristo, amigos que nos veem, Jesus é o comandante de teu barco? Você tem remado ou você tem içado a vela? Vejamos que nos ventos contrários não adianta remar, porque a onda lhe joga para trás. Remar é horizontal, é força humana, estratégia humana. Içar a vela é o grande segredo. Os ventos contrários, a vela posicionada na posição certa, no grau certo, impulsiona para frente. E a vela içada aponta para cima. Comunhão com Deus é horizontal. O remo é comunhão com os homens. O coração humano é falho. Há muita gente que tem comunhão com muitas pessoas e não tem comunhão com Deus. E a tempestade tem imperado. Tem pessoas dirigidas pela tempestade emocional, tempestade relacional, tempestades psicológicas. Há pessoas afundadas, vítimas, vitimadas, depressivas. Há pessoas doentes que vivem em função de remédios. Aliás, Rio das Ostras é a cidade das farmácias. Há muitas farmácias aqui. Eu nunca vi um lugar para ter tanta farmácia como Rio das Ostras. Isso é porque o nosso povo é um povo doente. É um povo moribundo. Precisamos confiar mais em Deus. Chamar Jesus, clamar por Ele, para que Ele venha dirigir a nossa vida, comandar a nossa embarcação. Homens que oram. Jesus vem do monte da oração. Homens que oram, eles ficam mais leves. Homens que oram, enxergam mais longe. Homens que oram, conhecem os meios de transportar-se mais rápido e livre do que o habitual homem. O homem que ora são incompreendidos. Homens que oram causam temor. Homens que oram sempre vão à frente. Jesus Cristo, lá na carta do apóstolo Pedro, diz que nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Tu és o sacerdote da tua casa. Você é o líder. Precisa reservar tempo para falar com Deus, porque as tempestades estão chegando. Ou talvez a tempestade já tenha chegado em sua casa. E o que fazer? O que fazer? O que fazer? E agora? Oh, Jesus está vindo. Clame por Ele, porque diz o texto que Ele viu. Está aqui, versículo 48. Vendo que se fatigavam de tanto remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, veio Jesus. Então Jesus viu e Jesus veio. Esse é o nosso Senhor, que não está inerte, que não está alheio, que não está a despreocupar-se. Muito pelo contrário, nós somos o alvo da redenção de Cristo Jesus. Nós somos joias para Deus. Nós somos valorosos para o Senhor. Valorize o que você tem. Até cantamos, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Não se entregue, não se dê por vencido, não se entregue às tempestades. Clame por Jesus. Clame que Ele vê e Ele vem. Esta é a garantia da santa, bendita, imutável palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te prospere. Fique com esta palavra. Deus lhe dê saúde física, mental, psicológica e espiritual. Se você quiser visitar a nossa igreja,
A nossa comunidade evangélica Ministério Porta Aberta fica na Alameda Carlos Lacerda. A Alameda Carlos Lacerda fica à margem da rodovia Amaral Peixoto, aqui em Rio das Ostras. Quando você que vem em direção de Macaé para o centro de Rio das Ostras, desceu aquela ponte, logo no segundo ponto, na ponte tem um ponto de ônibus. Então, o segundo ponto, a nossa comunidade fica em frente a esse ponto. Na Alameda Carlos Lacerda, 285, bairro Liberdade. Os nossos cultos são: domingo, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, de 9h30 a 11 da manhã. Segunda-feira, às 9 da manhã, culto de oração e libertação. Muitas pessoas são libertas pelo poder de Jesus Cristo através da oração. Novamente, às 3 da tarde, um segundo culto de oração, de libertação. Na quarta-feira, às 3 da tarde, as mães que oram pelos filhos, pelas suas famílias, elas se reúnem no Ministério Déboras, das Déboras, este ministério tão importante na igreja, de 3 às 4 da tarde. Quando for na quinta-feira, às 7h30 da noite, um novo culto de adoração. Nesta quinta-feira é o culto de missões. Cada quinta-feira, um ministério organiza e dirige o culto. Quando for novamente domingo pela manhã, a escola bíblica, e domingo à noite, 7 da noite, o grande culto da grande família de Deus. Você é nosso convidado para vir num desses cultos, nos visitar, se alegrar conosco, cantar conosco, ouvir a palavra, participar do culto ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e te prospere. Esta é a minha oração. Fique com Deus. Um abraço.